Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Arara em Foco. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado a você que nos acompanha toda quinta-feira. Carinho enorme que a gente tem por você, um beijão no seu coração. Muito obrigado pela audiência. Prepare-se porque hoje, se eu falar alguma coisa errada, hoje eu vou ficar reprovado ao vivo aqui, viu? Hoje, viu? Recebo hoje com o maior carinho, o maior prazer, minha amiga professora Helena. A gente deixou ela esperando quase 2 meses, não foi, Frank? Foi um tempão, viu? Mas hoje chegou o dia. Professora Helena, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, essa conversa, para a gente conhecer um pouquinho mais de você e do trabalho que fez pela educação do município de Pilões. E eu acredito da região, porque tem muita gente nesse momento nos assistindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço, né? Tudo no tempo de Deus. Tudo que acontece na vida da gente é porque Deus permite. E Ele permitiu que o dia fosse hoje. Está sendo, né? Está sendo hoje. Eu quero agradecer demais, principalmente ao Pai Eterno, que sempre brinco no final. Se Ele me deixar voltar, e graças a Deus Ele está deixando eu voltar toda quinta-feira. E hoje um dia especial, como eu falei, agradecer a presença aqui, porque está cheio de professores. A professora Wanda, eu acho que ela disse assim, eu vou levar para corrigir lá, que ele tem a língua meio travada, vai que ele consiga corrigir. Mas, para a gente começar, para a gente conhecer um pouquinho mais, vamos fazer um resuminho da vida da professora Helena? Quem é a professora Helena, para que a gente deixe guardado e comece a conhecer um pouquinho mais? A professora Helena, sou Maria Helena de Souza, filha de Jaime Sebastião de Souza, falecido, assim até um pouco emocionada. Faz 1 ano e 8 meses, dia 23, né? Sábado. E minha mãe é Maria Regina de Souza, está em casa, ficou em casa, né? Eu sou a primeira filha do 2º casamento do meu pai, que meu pai foi viúvo, casou com minha mãe. Éramos 9 irmãos. Eram 4 homens, faleceu 1. E 5 mulheres. Hoje somos em 8. E graças a Deus, tanto a primeira quanto a segunda família, nós nos damos muito bem. A maioria vive em São Paulo, pela falta de oportunidade, né? Que Pilões, a nossa região, é uma região que não oferece empregos. Então, meus irmãos saíram, aí vivem 4 em São Paulo. 2 mulheres e 2 homens. Uma mora no interior de São Paulo, que nesse momento acredito que está nos assistindo. Matando a saudade. Matando a saudade. Mora em Cordeirópolis, interior de São Paulo, uma cidade bonita, muito bonita. E assim, entrei na minha vida profissional como professora, com 17 anos. E ano passado me aposentei. Passei 36 anos de sala de aula, trabalhando, graças a Deus. Acho que contribuí e ainda estou contribuindo, né? Porque uma vez professor, sempre professor, né? Não existe ex-professor, não é isso? Existe a professora. Quando a gente passa, aí professora Maria Helena, professora Wanda, professora Marília, que está aqui também nos estúdios, né? Professora Estela, não está em sala de aula, mas é professora. Então, isso aí é uma coisa que não tira da gente. A gente morre e continua sendo professora, professor. E na minha família, é uma família que tem vários professores. Tem um irmão que é professor também, professor de História. Minha irmã aqui, Estela, é professora, pedagoga. E os demais seguiram outros rumos. Coisa boa, história boa aí. Eu vou aproveitar para pedir o boa noite do Lombardi, aqui está com a gente também. Boa noite, Frank. Boa noite, Inácio, boa noite, professora Helena. E hoje aqui nós estamos cercados. Por isso que eu falei, se a gente não tiver cuidado, não ficar reprovado hoje. Cercado hoje. E já tá aí, o chat já tá bombando, a professora Maria Helena tá famosa, que o chat tá com tudo. Já, a postagem já deu bastante visualizações, então, cara. Tem Obrigada. O Flávio Nunes, boa noite a todos, em especial a nossa amiga Maria Helena, grande professora com grande história de vida, Deus abençoe a todos. A Maria Janete também está participando, boa noite. É Felipe Pajaú, é isso mesmo, né? Felipe Pajaú foi aluno, ex-aluno e um grande profissional. O rapaz tem uma história, é um artista.
Ele trabalha com bonecos Babau, né? O boneco o fantoche. Inclusive, desenvolvemos um projeto na escola, onde ele foi aluno e depois ele passou, convidei para ele trabalhar junto comigo e com o professor de artes, e nós fizemos uma coisa linda que até eu não acreditava que a gente chegaria ao que chegamos. Wanda trabalhou na época junto, a gente ainda estava trabalhando e foi uma coisa linda. Felipe Pajaú. Quem sabe um dia ele possa até ser convidado para visitar, porque ele tem uma história, uma superação, é um artista. Com certeza vai ter a chance da gente chamá-lo também. Isso. Importante. Depois a professora passa o contato. Vamos falar aqui com o nosso agente, né, de convites. Nosso agente de convite é tanto a professora Helena como a professora Wanda. Já sabe, Pilões, quando quiser participar, entre em contato com elas duas, com certeza. Assessoria de imprensa sem remuneração. Flaviano Nunes é um professor também, né? Foi professor junto conosco e tem familiares aqui em Arara. Aí um abraço para Flaviano. Ele fala boa noite, também a minha professora e grande amiga Maria Helena. Ele coloca aí a Marília Gregório, boa noite a todos. A Maria Janete cumprimenta, grande abraço para essa prima que admiro demais. A Zezé Souza, boa noite, estou ligadinha aqui. A Maria Janete cumprimenta, muito sábia essa mulher, muito sábia. Obrigada. A Rita de Cássia também participando, boa noite. Ela cumprimenta a Maria Helena, uma grande mulher que admiro muito. O Felipe Pajaú, ele cumprimenta aqui embaixo, agradeço a Deus por ter tido o privilégio de ter sido seu aluno em 2005. Ao retornar a Pilões, reencontrei com essa grande mulher e profissional. Obrigada, com você, Inácio. Felipe. E o pessoal vai participando, deixando sua mensagem, deixando o seu recado, interagindo. É bom esse reconhecimento, mas eu queria saber assim, o que levou essa vontade de ser professora? Tinha alguém já que lhe inspirou ou foi uma vontade que já veio no sangue, como diz, né? Na verdade, toda criança tem um sonho, né? E o meu sonho era ser dentista. Porém, na época era muito difícil. Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil, porque hoje existem vários caminhos. Você é o que você quiser ser hoje, atualmente. E antes não, a gente tinha um custo de vida mais precário, né? Meu pai, graças a Deus, a gente nunca passou necessidade na questão de alimentação. Financeiramente, meu pai tinha como nos dar, mas não tinha como custear esse estudo fora de Pilões, porque sempre Campina Grande ou João Pessoa ele não tinha, eram 9 filhos, 8 filhos para ele, porque um foi doado, né? Houve, quando a esposa do meu pai faleceu, ela faleceu de parto, então esse ficou muito novinho e os tios levaram para criar, e nós fomos criados os 8 juntos. Esse outro que foi doado na mesma rua, mas na época meu pai não tinha condição de custear esse estudo pra gente. Então, daí eu comecei a me inspirar. Realmente eu me inspirei. Hoje não está mais entre nós, mas me deixou e nos deixou. Acredito que aqui essas duas, Marília e Giovana, Wanda estudou com ela. Josefa Raimundo do Nascimento, Dona Zefinha. Zefinha professora, uma grande mulher, professora de português, e escrevia muito bem, trabalhava de uma forma muito rígida na maneira de escrever, de se pronunciar, as redações, que hoje é chamado de produção textual, né? E tudo isso foi me aproximando e eu gostava muito de ler e de escrever. Então isso aí foi um passo. E quando prestei vestibular na época para letras, fui até criticada, filho de pobre, que geralmente era isso que as pessoas falavam, né? Filho de pobre, estudando, fazendo faculdade, ainda mais o que não vai conseguir porque lê muito. Eu consigo, graças a Deus estou ali, né? E incentivo outros e outras alunas e alunos que passaram por mim a fazer. Inclusive minha sobrinha, tem uma sobrinha, Lígia Regina, a qual mando um abraço, que é filha da minha irmã Zezé, que falou agora há pouco no chat. Ela está no 2º ano do ensino médio e tinha várias
formações, eu quero ser dentista, eu quero ser. Depois ela chegou para mim, estava até com medo de me dizer que quer fazer letras, e eu incentivo. Ela lê bastante. É uma coisa que é invejável. Isso aí veio dela mesmo, a questão de leitura. Ela lê, ela tem um carinho imenso pelos livros, e eu incentivo. Você vai fazer o que você quiser, não é o que os outros queiram que você faça, o que seu pai quer, o que sua mãe quer, o que você quer, o que você se inspira, o que você acha que realmente você tem condição de fazer, de chegar. E é isso. Os sonhos a gente jamais pode podar, né? A gente tem mais é que expandi-lo, não puxar. Essa informação, essa veio pesada, viu? Eu me lembrei agora, Frank, eu conversando agora assim com a professora Helena, me lembrei de uma professora minha, acho que na 6ª série, se não me falha a memória. E geralmente quando a gente vai, eu acho que é dos 12 para 13 anos, a gente vai mudando o tom de voz, né? E o pessoal, quando eu fiz a 6ª série, minha voz estava em formação. E eu era um pouco tímido, e a vergonha, na hora que eu dizia o presente, na hora das coisas, todo mundo olhava para trás, dava aquela risada, e eu ficava com vergonha da voz. E eu lembro como hoje a professora Luzinete, que hoje mora em Campina Grande, filha de Dora Medeiros, e eu tinha vontade de ser professor de História ou Geografia. E a professora disse, você não leva jeito para professor não, mas se você fizer para locução um dia, quem sabe de rádio, você dá certo. E foi ela quem me incentivou, pela vergonha que eu tinha, eu não falava, ninguém nem conhecia. E ela quem disse assim, eu tinha vergonha da voz porque o pessoal dizia que eu tinha voz de velho, né? Então, ficava com vergonha. E através da professora, assim, o sonho a gente acaba acreditando, né? Indo em frente, eu fui tentando os desafios e consegui. Hoje eu já estou o contrário, me sinto realizado. Hoje eu tenho um filho que está também se formando em professor. E através dele a gente vê a realização disso, justamente. Não consegui chegar naquele sonho, consegui em outro. E vejo hoje ele dizendo, pai, eu acho que eu vou para professor, já começa assim a fazer os estágios. Eu disse, hoje tu tá pagando o que tu fizesse com muitos professores, né? Ele disse, pai, falar a verdade, tem aluno que dá trabalho, mas é satisfatório. É tão bom a gente tentar passar um conhecimento daquilo que você passa. E é bonito quando vê assim, esse trabalho e essa trajetória que a gente tá vendo aí, o pessoal lhe reconhecendo, e você teve esses desafios, mas não desistiu. E nesse desafio eu fico assim, pensando, imaginando, qual foi o maior assim, dificuldade passada para chegar à formação de professor? A maior dificuldade foi a gente trabalhar o dia inteiro e ter que ir para a universidade, para Guarabira, enfrentar a Serra do Espinho no tempo de chuva, que a gente ia de ônibus locado, que na época a prefeitura não tinha ônibus como tem hoje, porque hoje tudo é mais fácil, mas os alunos não querem estudar. Tudo é mais fácil, a gente ia e o ônibus atolava, a gente descia, ajudava a empurrar, chegava no colégio, na universidade, cheio de lama, e na volta era pior ainda, porque estava cansado, muito cansados, com aquele trabalho para fazer, livros para ler, e aula para dar no outro dia, trabalhar manhã e tarde e ir para a faculdade à noite. Mas, graças a Deus, superamos, né? Isso é tão bom a gente contar, porque... Reviver o que passou, né? Isso, contando isso em sala de aula, os alunos diziam assim, professora, a gente passa por isso, quem vem da zona rural, mas a gente não trabalha como vocês, como professor, né? Que tem que preparar a aula, tem que preparar provas, E antes não tinha redes sociais, era tudo na mão, né? Tinha um famoso extêncio. Cheirei muito extêncio. E isso aí é gratificante demais. Quando cheguei a me formar, lembro assim, meu pai e minha mãe olhando lá na colação de grau, e minha mãe disse, jamais eu imaginaria um filho formado, né? Isso, minha mãe é analfabeta, meu pai estudou até, acho que 3º ano, né, Chala? 3ª série, por aí. 3ª ou 4ª série, mas meu pai era um crânio na matemática. Matemática e história, era um crânio.
Meu pai foi administrador de engenho durante 36 ou foi 38 anos, Boa Fé, engenho Boa Fé. E isso, graças ao esforço dele, principalmente de minha mãe. Minha mãe, por ser uma mulher analfabeta, ela nos deu oportunidade demais, se esforçou muito para a gente estudar. Como é bonito a gente ver a sabedoria popular que tinha, né? Hoje a gente vê assim as pessoas, mas não tem aquela sabedoria que muitos tinham antes. Exato. E principalmente o caráter das pessoas. Eu admiro muito quando eu converso com algumas pessoas de uma certa idade. Eu não costumo dizer velhos ou não, Sei. de uma certa idade e certa experiência. Que a gente aprende tanta coisa. É tão bom a gente conversar, ver a sabedoria popular deles, o jeito. Isso é muito importante. Só um minutinho porque tem mais participação e a gente vai interagir. Vamos lá, Frank. Manda aí o alô da galera. Vamos lá, Inácio. Tem a Zezé Souza que cumprimenta aqui, professora do tipo que aluno indisposto não gosta, por ser pontual e não faltava. Isso é verdade. Aí o aluno tá com preguiça, não ia gostar, porque a professora não falta. E agora? Não tem como matar. Diz mais assim, professora, você não adoece? Seu pai está doente, que eu passei lá e vi o movimento. Seu pai está doente, está. E por que a senhora veio trabalhar hoje? Porque se eu não vim trabalhar por meu pai estar doente, eu vou ficar em casa a vida toda, né? E daí, Zezé é minha irmã. Zezé tem uma história de vida muito bonita também. Ela venceu um câncer de mama. Janete, que foi falado anteriormente, é nossa prima, professora também, alfabetizadora. Eu acho que esse daí é o maior desafio, né? Professor alfabetizador, que é aquele que começa do zero, né? Flaviano, já falei. Marília foi minha amiga de infância, minha amiga, companheira de trabalho, minha primeira escola. Quando comecei a trabalhar, trabalhei junto com Marília. Marília, a gente tem histórias e histórias juntas. Publicáveis e não publicáveis. Vamos lá. O Gilberto Baraúna. Grande poeta. Poeta Gilberto Baraúna, da cidade de Pilões. Boa noite a todos do podcast. E principalmente para minha amiga e professora Maria Helena, filha do meu irmão Jaime Sebastião. É uma guerreira. Muito obrigada, Sargento Baraúna. Esse aqui, quando eu aprontei uma com o seu Baraúna, que eu fosse ele hoje, eu teria tanta raiva de mim, sabe? Eu cheguei para ele é um poeta. Aí cheguei para ele, eu disse, seu Baraúna, dá para o senhor fazer uns versos para mim? Ele disse, dá. Eu disse, mas é um cordel inteiro. Ele disse, para quando? Eu disse, para ontem. Só fiz entregar uma resma de papel, ofício. Entreguei para ele, ele disse, mas peraí, minha irmã, é como? Eu digo, eu quero, é esse tema aqui. Mas para quando é? Eu disse, para amanhã. Você tá doido? Eu digo, que hora eu procuro? E daí, mas a gente tem uma amizade, daí tornou-se um pai, um irmão, um amigo. O seu Baraúna fez a história do meu pai através de cordel. A gente pediu a ele, foi nos 84 anos, se não me engano. Ele falou da trajetória de vida do meu pai. Somente assim, num momentinho que ele sentou-se conosco. Já. E foi. Demos de lembrança aos convidados no aniversário de 84 anos do meu pai. Seu Baraúna é um crânio da poesia popular. Tô achando que tem muita gente que tá faltando vir aqui, viu, Frank? Tem muita gente. Tem muita coisa boa escondida lá e estão escondendo, preservando só para lá. Inclusive, ele faz parte da Academia do Cordel, Paraibana do Cordel. Esse seu Baraúna. Aí tem a Marineide Gregório, boa noite a todos. A Angélica, mulher sábia e uma pessoa maravilhosa. Adriele Roque, boa noite, mas em especial a convidada da noite, a qual tenho muito respeito e tive a honra de aprender com essa grande professora. Ela cumprimenta Maria Helena na sua visão como profissional da educação. Isso eu acho que é uma pergunta. O que está faltando nos dias atuais para o crescimento e desenvolvimento dos alunos? Pontos cruciais. Andriele foi aluna minha do ensino médio.
tirei a licença de uma colega e tive a oportunidade de trabalhar com ela durante um tempo, né? Marinês, irmã de Marília, amiga de infância, amiga de colégio, esteve conosco nesse final de semana, mora ali, no Rio de Janeiro. Pertinho, mas veio passar um final de semana conosco e até almoçamos aqui em Marcos da Galinha, aqui em Solânia, né? Futuramente, se Deus quiser, ela quando vir, vai dar uma voltinha por aqui, por Arara, para conhecer também, que o tempo foi curto. Amiga de infância e amiga de verdade, essa daqui. Também, Andriele, sua pergunta é um pouco confusa, mas vamos lá. Hoje, os alunos de hoje, eles não querem se esforçar para estudar. Os alunos de hoje têm uma história de pegar tudo pronto. Hoje o celular, as redes sociais deixou os alunos mais vulneráveis. Eles têm, não vou dizer preguiça, mas eles estão acomodados no pensamento. Eles não querem mais pensar, não querem mais fazer, eles querem encontrar tudo pronto. E falta limites. A juventude de hoje está faltando limites. Tudo tem que ter limite, eles não. Eles são ilimitados. Então, a educação, isso aí vai também muito dos pais, né? Os pais hoje jogou toda a responsabilidade para cima da escola. Quem educa, escola. Quem faz, a escola. Se o aluno tirou uma nota baixa, de quem a culpa? É da escola. Mas o aluno vem para a escola, se ele não for para a escola, ele não veio para a escola hoje? Não, porque onde é que ele está? Não sei, quem deve saber? Vocês, professores. Então, está faltando limite. Limite familiar, limite no sistema, limite em tudo. Hoje, a inteligência artificial, estava conversando com um menino, a Mauri, foi ajeitar meu computador lá em casa esses dias, e ele disse, olha, me dá um tema para eu te fazer um texto em 5 minutos. Eu dei um tema, ele só fez colocar o tema no celular e me entregou o texto. Olha aqui, professora. E é isso que a galerinha, ele falou até assim, a galerinha de hoje está fazendo é isso. Então, encontra tudo pronto. Quando você dá um não, eles se manifestam. Hoje o professor não tem mais respeito como tinha antigamente, né? Meu pai e minha mãe diziam, vão para a escola. Vou dormir. Se eu sonhar que vocês fizerem tanto assim, o cacete come. E sempre a gente tinha a cidade muito pequena e as pessoas sempre conheciam os filhos de seu Jaime de Boa Fé. Os filhos de seu Jaime não poderiam fazer um ai, nem um oi, porque caso fizesse, já estava, meu pai era muito conhecido, administrador de engenho, rígido, que na época era aquela coisa, tinha que andar na linha. E a gente nunca deu trabalho a meu pai nem a minha mãe de estar sendo chamado no colégio. Por quê? Porque existiu o respeito em casa. Quando há respeito em casa, há o respeito onde quer que seja, na rua, na escola, em qualquer lugar, qualquer ambiente. É isso? Quando não há o respeito, aí vai ser. Os filhos obedeciam os pais. Hoje os pais quem tem que obedecer os filhos. Inversão de valores. Muito diferente, né? Diferente. E aproveitando até essa pergunta também, eu conversando com alguns amigos e amigas que são professores, e a questão até o sistema hoje, que não permite em muitos locais assim reprovar alunos. Então vão passando alunos no bolo. No meu tempo, que eu sou das antigas, ou você sabia ou não passava. Reprovado. Eu fiquei um ano reprovado por causa de 7 décimos. E a professora, não sei se irmão, disse, não, vai estudar que é para o ano que vem você não precisar ir. Para mim foi muito bom porque eu aprendi a partir do 3º bimestre não precisar mais de ajuda de professor. Se ela tivesse me passado, talvez eu tinha ficado preguiçoso. E aí hoje eu vejo, o sistema acaba passando, e eu vejo até pelo meu menino pequeno hoje, quando ele chega e diz, pai, hoje eu tive que ajudar um colega meu que ele não sabia escrever, não sabia ler isso aqui, não sabia isso. Quer dizer, isso também, professora, de certa forma, na sua opinião, também tem atrapalhado a formação das pessoas hoje, porque chegam a vamos dizer assim, de certa forma, uma série alta, mas como se estivesse passando ainda numa 4ª série de aprendizado? Atrapalha, o sistema atrapalha. Isso aí foi bom você, até vou compartilhar algo aqui, que até o momento estava em off, mas hoje eu vou compartilhar.
A pandemia deixou todo mundo vulnerável. Mas, nessa questão, mal acostumado. A pandemia foi em 2019. O professor só faltava morrer em frente ao computador para preparar as tarefas para mandar. E o diretor, junto com a equipe da secretaria da escola onde eu trabalhava, né, no Neuza Pereira, só faltava morrer também dentro da escola para tirar as cópias, português, matemática, todas as disciplinas. A gente mandava. Quando voltava para a gente, nada feito. E daí, alguns faziam, a gente tinha a questão de aulas online e tudo mais. Quando chega no final do ano, a gente tinha que passar todo mundo, aprovar todo mundo. Por quê? Porque não podia, o sistema não deixa. E daí o professor ficou sem moral. De certa forma, tirou a moral da gente. Para quê? Puxou tanto, acabou com a saúde mental, psicológica, física. A estrutura do professor ficou lá embaixo. Ninguém está mais como era antes, depois da pandemia. E o sistema veio com o quê? Com a questão de que não pode ficar reprovado ninguém. E daí foi o que o aluno disse. Tu, que é Inácio, fizesse tuas atividades tudo legal. Marília não fez nada. Você tinha que passar e Marília vai e fala, Inácio fez de besta, de bobo. Eu não fiz e tô não é mais sério que você. E aí? Mas aí já tem um outro porém, né? Você, Inácio, que fez, você aprendeu. De certa forma, você aprendeu algo. Marília não fez, passou, mas não aprendeu. Quando chegou no ano seguinte para as aulas presenciais, você sobressai. Marília não. É desse jeito. Tem acontecido muito, né? Muito. Quando pega um concurso público ou uma prova do Enem, a nota vai tudo lá para baixo. Exato. Aí o resultado vem aí. Eu penso assim, tudo que tem governante coloca a mão, eles conseguem acabar, não é? Porque eu digo que for os governantes, isso eu estou dizendo governantes independente, partido A e partido B, eles no geral, o que eles botam a mão, eles conseguem destruir, entendeu? Porque a educação acaba de uma tal maneira, porque eu tiro o chapéu para quem aguenta ser professor hoje em dia, você entendeu? Eu acho que se pagasse dobrado, eu ainda estava barato, porque não é fácil não, viu? Não é fácil não. Hoje não pode nada, ainda tem que aguentar certos pais que se o filho chegar em casa para chamar a atenção, vai lá. No dia que eu inventei que bagunçar na escola lá, meu pai levou lá, me deu 3 chicotadas lá com fio lá, que eu saí todo cortado, e mandou bagunçar mais, mas hoje em dia os pais não vão lá e bater no professor, vão esculhambar o professor. Inversão de valores. E ainda tem mais, viu? Professora Maria Helena não falta, não chega atrasada, nunca cheguei atrasada na escola. Quando acontecia de algum imprevisto, eu sempre mandava mensagem e comunicava, né? Ligava comunicando a direção da escola, a equipe da escola, que eu estava chegando um pouco atrasada, que botasse um outro professor naquele horário que eu cobriria. Aí, o que é que... Professora de português logo, né? Professora Maria Helena arrochada, olha aí onde estou. Estou aqui na série. Tu não dissesse que eu não ia passar, porque eu não estava fazendo? E aí? Quero ver tu arrochada agora. Você ainda tem que aguentar tudo isso, né? E daí é uma... Mas a gente supera, né? Vamos nos librando, né? Assim aí, que é o Brasil. Disse, o professor que sabe que tentava passar o conhecimento e o aluno acha que está com um conhecimento que não tem nada, né? Agora eu também vejo, professora Helena, de certa situação, hoje os governantes pensam muito na parte financeira, vou dizer, o Fundeb que chega, né? A verba financeira. Então, bota um índice lá em cima, que de aprendizado, não tem poucos analfabetos, tá todo mundo... A realidade, quando você entra para dentro de uma escola, é totalmente diferente. É totalmente diferente. De chegar aluno e dizer assim, tá dormindo na carteira, você chega entregando os textos, tudo digitado, vamos trabalhar a produção. Primeiro, vamos para... Meus textos são tudo contextualizados, né? Trabalhar uma SAG, coisinha pequenininha, e dali eu trabalho verbos, trabalho complementos verbais, enfim, tudo. Depois, por último, isso é a semana todinha, por último é que sai a produção textual.
quando chega pro aluno, olha, teu texto. Não atrapalha não, professora. Deixa eu dormir. Desse jeito. Deixa eu dormir. Tá me atrapalhando. E isso nos deixa, sabe? Ainda diz mais assim, ei, vai ter sexto horário, vai? Tá. Vai ter o sexto horário, isso é no terceiro. Já estão. Aí tem uma outra aula no quinto ou sexto horário, vai ter o sexto horário. É uma preocupação, você vai vir amanhã. Se fosse você não vinha não amanhã. E assim, é triste. Mas é a realidade, né? O Brasil. E vai piorar. Depois dessa inteligência artificial, ninguém quer fazer mais nada, não. Aluno olhar e dizer assim, tira a foto do assunto e mande para mim. Tire a foto. Você faltou, olha, suas atividades estão aqui, que eu junto tudinho. Suas atividades estão aqui. Ah, professora, eu deixei em casa. Não tem como tirar a foto e mandar para mim, não? Diga aí, Professora, eu vou contar aqui, vamos dizer assim, vou contar o milagre, não vou contar o santo não, Fran. Mas um rapaz me contou o seguinte, estudando, para ver como hoje também, alguns professores não são como antigamente, professores que entendem. Uma professora de universidade fazendo um assunto lá, umas contas, e aí quando chegou no resultado, disse, ei, vocês acham que está certo? Eu não sei o que, aí foi lá, quando o menino foram fazer, estava toda errada a fórmula, tudo errado. A menina olhou para isso assim, será que eu estou fazendo a formação correta? Como é que chegou até aí? E assim, justamente por isso aí, usando o famoso celular na inteligência. Até alguns professores já estão se acostumando nisso aí. E alunos também, eu brinco assim também, quando fala de professor de português, eu me lembro de uma, não vou contar não que... Mas ela mora ali ainda em Arara. Tinha uma professora que, assim, ela pegava muito no meu pé. Sempre tive um pouco, gaguejava, tinha a língua presa em algumas palavras. E problema no R pelo L, que a gente sempre tem, né? Sim. E ela me corrigia muito, eu agradeço muito a ela. Eu brincava muito, dizia assim, mas professor, um dia eu falo certo, vou cá. Inventava até às vezes de falar errado para ver. Passei do 5º ao 8º ano estudando com ela. Foi muito bom, aprendi muito. Consegui melhorar muito a minha dicção, a fala. E ela dizia assim, graças a Deus, quando chegou o 8º ano, graças a Deus eu vou me livrar de ti. 12 meses do ano seguinte ela disse, já estou com saudade. Quer dizer assim, o carinho que a gente pega é assim, eu dizia, professor, e eu tinha dúvidas, ia perguntar. E como é bom, hoje eu vejo, como tem alguns professores que querem, trata-se às vezes até do que os próprios pais melhores. E cria aquele carinho, cria aquele laço. Mas também a gente vê a dificuldade que o professor tem. Hoje eu vejo alguns professores sofrem problemas de saúde, justamente porque a pressão de pais, alunos um pouco mais violentos, alunos especiais que precisam às vezes de um conhecimento ali para ter o atendimento, e muitas vezes ele está sozinho para 20, até às vezes sala até com 40 alunos, né? Quer dizer, ele que ensina todas as profissões e não tem a valorização necessária. Exato. Isso é tão triste, né? O professor, ele quem forma todas as profissões e não é valorizado pelo sistema, muitas vezes pela sociedade, né? Em todos os tipos, tanto na questão financeira quanto na questão de valores. Isso aí, realmente. Eu estava em casa um certo dia e eu moro vizinho à churrascaria da nossa amiga Nalva. E daí ela mandou me chamar, que tinha uma pessoa que estava querendo me ver. Era um amigo em comum que estava lá com uma pessoa do Japão, um japonês. E quando eu cheguei, essa pessoa, esse amigo, me apresentou ao japonês. Eu fiquei até envergonhada quando esse japonês, ele me tratou tão bem, fez reverência, sabe? E disse que o professor, ali era um prazer para ele estar conversando com o professor. Ele fala o português, muito enrolado, mas dá para a gente entender. E daí eu digo, meu Deus, uma pessoa do Japão com o maior orgulho de conversar com o professor, de, isso aqui, olha, tirar uma foto com você, posso? Pode.
dá para usar a sua imagem? Dá, assine aqui. Aí já foi logo para eu assinar, para ele usar a minha imagem. A gente conversou bastante. Então, isso aí, pelo menos uma vez na vida, a gente percebe que tem alguém que nos valoriza. É preciso ser de outro país. Porque no Brasil você só vê o quê? Dentro da sala de aula, aluno batendo em professor e depois... Quando o professor chega, eu não estou dando razão que vai bater, mas quando o professor chega, a vias de fato é porque realmente já está saturado. Ontem eu estava lendo uma reportagem, um professor, salvo engano, é de uma cidade aqui próxima a gente, Curral de Cima, uma coisa assim. Entrou no tapa com um aluno. E isso para acontecer, deve ter, para chegar a esse ponto, vem acontecendo muita coisa, o professor está saturado. Aluno hoje, quando a gente entra muitas vezes na sala de aula, tem alguns alunos que é jogando aviãozinho, é piadas, ele entrou, já vou logo saindo, eu entro e saio a hora que eu quiser, e assim, quando você vai impor, geralmente eu já dizia logo, olha, tenho 3 coisas, eu sou chata, exigente e abusada. Primeiro dia de aula, sou desse jeito. Não quero que ninguém me chame de senhora, mas que vamos manter o respeito. Agora, no início do ano, a gente vai começar a puxar. Exigia muito, era muito exigente. Eu sou exigente. Porque eu estava dando, então eu tinha que ter de volta. Tenho que receber de volta. Eu tenho que ver como é que está. Eles me avaliam e eu estou avaliando vocês. Então, daí, quem é que está sendo avaliado aqui? Mas você, o menino falava, a gente, professora, não, que está sendo avaliado sou eu. Como é que eu vou passar para vossas famílias como é que nós estamos em sala de aula? Se eu fosse deixar todo mundo à vontade, os pais iam, cadê o resultado do meu filho? Né? Cobrar também. Cobrar, só cobrado. Então, vou cobrar de vocês. Terceiro bimestre, eu quero, quando ficava para a prova final, eram uns 10, numa sala com 45, muitas vezes 8, 5 alunos, e daí a gente tem que puxar no início, que é para quando for no final a gente vai... Aí o pessoal dizia assim, os alunos, essa professora é arrochada no começo, quando é no final vai se abrindo devagarinho. Vai ficando assim, suave, né? Vou aproveitar, vou passar nas redes sociais também, porque nem só de tristeza vive o professor, ela vai contar também se ela já teve alguma alegria na sala de aula, viu? Especial. Vamos lá, Frank. Vamos lá, nós tem aqui a Maria das Dores. Parabéns, prima, te admiro muito. A Cleide Tomé, boa noite, Maria Helena, a melhor professora que já tive. A Maria das Dores cumprimenta, boa noite a todos. A Maria Janete, ensinar é um desafio constante. Sou professora alfabetizada e me orgulho muito do que faço. Ela cumprimenta, parabéns, Maria Helena, por ter vencido o grande desafio de ensinar. O Nilson Almeida, boa noite a todos, é um prazer assistir essa grande entrevista com minha eterna professora Maria Helena. Aí é um grande sinônimo de sabedoria e educação, acompanhando aqui nada mais nada menos de Tocantins, hein? De Palmas. Logo ali, né? Nilson é caminhoneiro, Nilson. Muito obrigada, Nilson. Olha, ele está lá em Tocantins e a gente está perto da Rua da Palma, viu? Tá perto, em Palmas e na Rua da Palma. Bem pertinho. A Marinês Gregório, que orgulho de ver minha amiga sendo entrevistada no podcast. Uma professora incrível, dedicada e inspiradora. Nossa amizade sempre foi especial. Você merece tudo de melhor. O Nilson cumprimenta aqui, a minha professora mandava eu estudar, não estudei, virei caminhoneiro, viu, Nilson é uma figura. As aulas sem Nilson era morgada. Aqui a Maria da Ouro cumprimenta, ser professora nesse país é um desafio e você passou. Felipe Pajaú cumprimenta, os desafios da aprendizagem hoje em dia tem mais facilidade do que antigamente. Ainda assim, querem mais facilidade, enquanto os desafios profissionais cada vez maiores. Diego Soares, orgulho de minha tia. O Felipe cumprimenta, eu mesmo preferia tirar um 7 pelo meu aprendizado do que tirar um 10 colando e futuramente ser cobrado pela desonestidade consigo mesmo. O sistema está tentando remediar, proibindo o uso de celular em sala
Se usasse pelo menos o IA para estudar, até entendo, mas ver alunos acessando redes sociais em sala de aula é o fim. A Maristela Duarte também está participando. Boa noite. Em seu município já foi pago o Fundeb para os educadores? Eu acho que ela não vai saber, porque ela não... porque ela é mais professora aposentada, não faz parte eu não estou na ativa, mas acredito que paga, né? Já recebe. Nós recebemos. Eu acredito que ela esteja falando os aposentados, né? Os aposentados, o dinheiro que vem para os aposentados do Fundeb. É o atrasado. Não sei se é o precatório. Muitas prefeituras já estão, inclusive, tentando bloquear esse dinheiro, tentando desbloquear, né? Muitos locais. Inclusive, até aqui na cidade de Arara está passando por isso também, para liberar esse dinheiro para que possam os professores receber, né? O que cabem de direito. Não é isso? Tem mais, Frank? Não, com você aí, né? Vamos lá, vamos aguardar o pessoal mandar uma mensagem. Agora sim, vou fazer 2 perguntas numa só. Melhor momento que já passou na sala de aula e o melhor momento também durante o ensino. Não só na sala de aula, mas ensino. Tem aquele momento de alegria. Nossa, esse momento me marcou. Tem vários momentos, viu? Tem vários momentos. O melhor momento foi... Assim, um momento que me marcou foi quando a gente nunca teve prédio próprio, né? O Neuza Pereira, que é a escola de 2ª fase. A gente sempre dava aula numa primeira e segunda aula em um prédio. Terceira e quarta tinha que andar na rua para chegar no outro local. Quinto, dar em outro local. Sexto, quando chegava final do expediente, estava todo mundo saturado. Quando chegou o final do ano, eu digo, meu Deus, eu acho que esse povo não vai aprender nada. Não vai aprender simplesmente nada. E os alunos também, tudo saturado. Quando chegou o final do ano, para fazer a prova final, eu já sou professora de português, mas eu também já fui professora de matemática. E as 2 disciplinas piores que existem, né? Quando chegou no final, com matemática, se eu tinha 8 turmas, eu fiquei com quase 100 alunos em prova final. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Se esses alunos não passarem nem que seja metade, quem não presta sou eu. Já fui logo dizendo nesse linguajar, né? Vou provar que fiz um aulão com os alunos. E me dispus a dar até aula no final de semana em casa, para aqueles que tinham mais dificuldade. Me procurem. E quando chegou no final prova final, dos 100 que ficaram para a prova final, somente uns 3 que não conseguiram. Eu ainda dei uma segunda chance. Falei com a secretária na época, não vou aqui citar o nome da secretária, pedi, eu digo, olha, eu vou conversar com os pais desses alunos, chamem eles, para a gente conversar e dar mais uma chance, para ver se a gente consegue passar. Eles conseguem, né? Fazer uma terceira chance já, porque você ter o ano todinho, são 4 bimestres, você ir para a final e não passar, não conseguiu atingir, não é nem passar, é atingir. Dei um aulão de novo e preparei a prova, vamos para a Secretaria de Educação. Chamei a secretária, vamos fazer junto, entrega as provas, esses meninos fazem, aí eu estou fora. Depois a gente só corrige, graças a Deus. Isso aí, agora tudo isso conseguimos, né? Isso aí para mim foi um alívio, porque mexeu com todo mundo, prédio emprestado, entrou em reforma, devido às chuvas que começou a cair uma barreira, né? Gente dando aula, lá vem a barreira caindo por cima de tudo, e corre todo mundo, e lá vai, e tira esse pessoal, e daí, graças a Deus, a gente conseguiu. Entre outros, tem alunos que... Tem uma aluna que ela estava hospitalizada no hospital HU, em João Pessoa. E daí, uma aluna muito aplicada. Eu fiquei com dó. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer?
pediram meu e-mail. A menina foi pedir o meu e-mail e uma pessoa lá de dentro do hospital entrou em contato comigo para que eu mandasse todas as atividades que lá essa enfermeira, assistente social, ela ia acompanhar essa aluna e me retornava. Isso aí a gente ia fazendo compartilhando, né? E do hospital mesmo, a menina estudava e conseguimos que ela terminasse o ano. É muito gratificante, é demais, porque tem tantos que não querem, né? E daí a gente conseguiu isso junto à direção da escola e graças a Deus deu certo. Muito bom mesmo ver isso aí. Inclusive, né, Franca, a gente vê às vezes o aluno não quer e o professor incentiva, e como a professora Ana falou aqui, eu acho que muitos lembram, na minha época se chamava, a gente fazia a prova final e dizia, vamos para a recuperação, aí dizia, eu vou fazer a ré da ré, né? Muita gente, a gente já tinha aquela turma, tinha alguns malandrinhos que eu não vou contar não, e até um abraço para a professora Dalva, mas ela corrigia as provas na sala de aula, lá no caderno, a gente fazia no caderno, e tinha uns alunos que era sabido, ela repetia as coisas, o cara passava a folha e, como já estava corrigido, tirava um 10 depois na recuperação. Então, meus amigos, o Padre Carlos e outros amigos que estão acompanhando a gente lá no Paraná, não era, Padre? A gente fazia muito isso, né? Aproveitava, já aproveitava. Mas assim, tinha aquele jeito, como você falou, e os professores que marcam a gente. E também tem aluno que marca. Teve assim, um aluno assim, fora essa história que você acabou de contar, outro também que marcou pela vontade de estudar e depois, quem sabe assim, a volta, o reconhecimento, porque tem muito aluno que quando diz assim, nossa, não acredito que eu vi minha professora de novo. Às vezes uma formação consegue chegar a até uma formação maior, mas volta ali, volta na história, volta no recomeço e diz, nossa, minha professora. Já teve alguém que chegou assim, diz assim, professora, muito obrigado pelo que fez comigo? Tenho, eu vou contar um aqui, acho que umas 3 semanas atrás eu estava com uma amiga em Guarabira e a gente estava tomando um café na padaria, tinha uma senhora vendendo milho assado, saí da padaria e fui comprar o milho. Aquele tumulto de gente dentro de Guarabira, escutei, professora Helena, eu digo, acho que não deve ser não, pelo amor de Deus. Quando olho, um ex-aluno, professora, eu estou vindo agora mesmo. Oi, tudo bem, me deu um abraço, olha, muito obrigada, eu estou aqui com meus colegas, estou indo para o colégio, que ele estudou comigo, terminou o 9º ano, está no Dom Marcelo. Estou saindo da Rádio Rural agora. Eu disse, fosse fazer o que na Rádio Rural, menino? Ele disse, graças a Deus, as suas aulas e a senhora que eu estou estagiando na redação da Rádio Rural. Muitíssimo obrigada. Isso me emocionou, porque ele também vem de uma família humilde da zona rural, onde tudo é mais difícil, mas passou um tempo, esse ano mesmo, hospitalizado por questões de doença, né? E para mim foi, eu digo, não acredito, Carlos Henrique. Mandar um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo. E temos um outro exemplo, que foi aluno, hoje meu amigo pessoal e uma pessoa que tem uma história de vida que talvez ele também possa até vir para cá. Tiago Felipe, professor universitário. Ele doutor em matemática, ele está fazendo o pós-doutorado já. Pós-doutorado. Um menino que ele é de uma família também da zona rural, humilde, é uma superação. E Tiago, ele nos convidou, né, para a gente assistir a defesa da dissertação dele no mestrado em Campina Grande, na UFCG. Para mim foi uma emoção muito grande. Uma pessoa de uma humildade tremenda, e onde ele chegar é porque ele é realmente humilde, é um cara que esse daí sabe dar valor à vida, a Deus principalmente, temente a Deus. Ele é filho adotivo, ele é o 13º filho dessa família. Ele já vai passando em 2 concursos universitários. Ele passou na UFCG e agora recentemente na UEPB. Ele é professor universitário de matemática, qual mandei um abraço muito grande para ele. Ele é uma pessoa que ele me tem uma consideração, um respeito tão grande. Quando ele passou no primeiro concurso da UFCG, um dia noite chuvosa, um domingo, ele chegou na minha casa em plena pandemia
Meu pai doente me chamou. Aí eu diga, Tiago, ele disse, não quero entrar não, vim somente lhe dar uma notícia. Chega, eu me choquei. Isso que foi? Aí ele disse, ninguém sabe, além da minha família. Mas você, depois da minha família, é a primeira pessoa que eu estou dizendo. Eu fui aprovado no concurso universitário, professor universitário. Estou levando minha documentação amanhã, isso era no domingo. Isso para mim foi gratificante demais. Muito obrigada pelas aulas. E me convidou para assistir a defesa do doutorado dele, só que eu não tive a oportunidade de ir. Eu ia Campinas, São Paulo, ele fez pela Unicamp. Foi no período da pandemia. E agora tudo a gente senta, a gente dá risada, a gente conversa. Isso aí é maravilhoso. Mandando um abraço também para meu sobrinho, que falou anteriormente, Diego. Diego, ele mora em São Paulo. Está nos acompanhando. Minha prima Dorinha, que é Maria das Dores. Mandar um abraço para ela também, está assistindo na Zona Rural de Pilões. É prima e irmã, essa daqui. A Janete eu já falei, a Felipe Pajaú. Felipe também é um cara extremamente... Felipe, quando encontrei Felipe, eu nem reconheci. Eu estava com meu pai na frente da lojinha, que meu cunhado é comerciante. Dia de finados, a gente botou a cadeira de rodas do meu pai, ficamos com ele lá na frente. E ele chegou para mim, se identificou. E eu fiquei olhando, eu digo, eu não lembro. Aí depois começou a passar o filme, né? Estou lembrando de você. E daí a gente foi construindo uma amizade. Chegamos a um projeto junto com o professor Marcelo, que é professor de artes, e fizemos um projeto que é a Caravana do Saber. Pegamos nossos alunos, eu trabalhei com a parte de textos, português, e artes trabalhou na confecção dos bonecos, né? Dos fantoches. E Felipe começou do zero. Convidei, eu chamei para ele ser oficineiro, conversei com a direção da escola e a gente conseguiu encaixá-lo. E na apresentação a gente fez foi na Semana de Arte e Cultura da escola. Montamos o cenário todinho. Ele trabalhou na direção direção artística, meu amigo. Montamos, não tinha nada. O pessoal chegava assim, em outra sala nós mostramos tudo como foi. Começou do zero. Os papéis machê, de tudo, os meninos que confeccionaram, todos os bonecos. E os alunos foram quem estavam apresentando. E convidamos os pais para que eles fossem à escola. E os pais não sabiam que os vossos filhos que eram os artistas, que eram os atores que estavam por trás daqueles bonecos. Montamos o cenário, tudinho, e abrimos a primeira apresentação. Salvo engano, foram 5 apresentações num dia só. Quando eles se apresentaram, tudo mais, e todo mundo olhando. Quem são esse pessoal que está por trás desses bonecos? Quando terminou a apresentação, que abre as cortinas, os alunos, os meninos saíram, era o pai chorando, mãe chorando. Como é que pode? Eu não acredito, esse danado que nunca... Isso em casa, só falta me matar e vocês conseguiram. Então isso é muito gratificante, sabe? É uma coisa. E Felipe também nos deu essa honra, ele nos ajudou. Assim, eu sei que os bonecos assim a forma, mas conseguia se concentrar. Sim. Porque tem aluno, eu cito até por mim, aqui no Monsenhor, o pessoal fazia também, tanto peças de teatro quanto dos bonecos também. Eu era o que não conseguia me concentrar. Eu começava a fazer, no meio da apresentação, dava uma crise de riso e ali a situação já ficava meio engraçada assim às vezes. Até quando eu dizia assim, não, bota na parte de comédia, porque eu sei que a risada vai ser garantida. Mas assim, como foi conseguir concentrar? Porque tem que ser muitas pessoas e cada um encaixar ali. Porque tem a questão do bonequinho e tem a fala junto também, né? A fala junto, eles ensaiaram tudo direitinho. E Felipe era o diretor. Conseguiu tudo. Ainda teve uma aluna que uma pessoa da família estava lá assistindo e ficou olhando e disse, não é possível que seja Clara, não. Pela a voz, mudando a voz, mas que essa aluna, ela tinha um jeitinho bem, como é que eles posso falar, espivitado, né, que o pessoal comenta, é um adjetivo até um pouco arcaico, mas quando abriu as cortinas que os meninos levantaram, saíram dos bonecos,
Que coisa. E até muitos colegas diziam assim, vai sair não, consegue não, eu quero mesmo ver se vai sair. Esse povo não vai conseguir nada. E a gente sempre, vocês conseguem. Isso tudo é um trabalho em conjunto. Isso nos dá uma satisfação muito grande, né? E justamente através disso aí, muitas pessoas que às vezes não têm, de certa forma assim, a facilidade de conversar, de falar, acabam se soltando, se enturmando e fica um jeito mais fácil com as outras pessoas, de lidar com as outras pessoas. Tinha um muito tímido que ele chegou para mim e disse, professora, estou precisando de uma pontuação um pouco mais elevada. Como a senhora disse que a gente não vai fazer prova, eu digo, a prova é essa aqui. Não é justo você vai ter sua pontuação. Mas, professora, eu quase não consigo falar, eu tenho vergonha. Isso era 2000. Eu tenho vergonha, mas você consegue, ninguém vai saber que é você. Você está ali debaixo dos bonecos, manipulando com as mãos. Eu acho que é pior ainda, porque a sua fala você vai fazendo os movimentos de acordo, né? E daí, graças a Deus, conseguiram, graças a Deus, graças a Felipe. Quando foi no final, sentei junto com o professor de arte, o professor Marcelo, a gente começou a chorar. Meu Deus, eu não acredito não. Isso aqui foi o último trabalho que eu fiz na escola. Mas eu trabalhei muito, trabalhei com cordel, trabalhei com fantoche, trabalhei com fotografias na escola, em conjunto. E daí, isso é satisfatório. Eu sempre fui muito fã, professora Helena, da aula de arte, porque assim, a gente tinha uma facilidade, né, de aprender com o pessoal, eles ensinavam e a gente ali naquilo perdia a timidez. Como eu falei antes, eu era uma pessoa que mal falava. E até aqui, Frank, uma situação para ser engraçada, e a professora Helena falando aqui, sempre tem aquelas peças religiosas que se faziam. E eu lembro de uma época aqui que o padre Cícero estava por aqui e a gente ficou responsável por fazer o bom samaritano. Como eu tinha vergonha de falar, senão tu vai ser o ladrão. Eu digo, beleza, tudo bem. Aí eu disse, o que é que a gente vai fazer alguma coisa? Aí eu subo em cima de uma cadeira para aprontar, pular, né? Na hora que vai passando, aí vai a cadeira se quebra na hora, eu quase mato a pessoa que tá fazendo o bom samaritano na frente do padre. Aí eu falei, o padre disse, o ano que vem tu vai fazer o Jesus que é para ver se melhora o coração. Aí eu disse, tudo bem. Aí eu disse, aí no ano que vem fiquei com a responsável. Eu disse, eu vou tentar o desafio. Fiquei, e aí tinha a questão da gente falar um texto, porque o texto era grande. Eu disse, não vou falar texto lendo, eu vou aprender, vou decorar fala por fala e parte. E aí, mais uma vez, uma professora me disse, professora, eu não tenho uma boa dicção, não vai ser fácil, não. Ela foi dizendo, olha, respeito, pontuação, foi me ensinando, faça isso, dê pausa aqui, dê isso aqui. E aí eu comecei, até chegar no dia, graças a Deus, deu certo. Mas assim, é esse incentivo que tem do professor, que faz o aluno às vezes assim, eu não sou capaz de fazer, mas lá na frente você, dando aquele incentivo, aquela pessoa diz, vai, eu sou teu suporte, vai que tu consegue. E eu acho muito interessante quando um professor chega e diz assim, conta comigo, que tu precisar, vai, que eu conta comigo que vai dar certo. E assim, a gente acaba conseguindo, não pela força de si próprio, mas como tivesse assim, aquela força, um suporte de um professor. E esse trabalho que você acabou de dizer pra gente aqui é justamente esse, onde tem um suporte que às vezes muito aluno não tem a confiança em si próprio, mas cria uma confiança tão grande que ele faz, e às vezes faz mais com excelência do que ele próprio podia imaginar, né? Exato. Nós trabalhamos também sempre em conjunto, projetos é bom demais trabalhar, é maravilhoso trabalhar no projeto. Desenvolvemos um projeto na escola, onde eu corrigi junto com outra professora, colega de Jane. A gente corrigiu mais de 200 textos para selecionar 4. E daí tivemos mais textos que não era para ficar engavetado. E nós conseguimos selecionar 10. E antes de dar a notícia, né, dar o feedback para o aluno, eu ligava, aí, professora, ligando hoje que é domingo, sim, seu pai está, sua mãe, professora tal, o que foi, hein? Não vou chamar, não. Não, eu quero falar com seu pai, com sua mãe. E, olha, estou ligando para comunicar que o texto do seu filho foi selecionado para o projeto Aí dizia o nome do projeto tudinho, que ia haver premiações e tudo. Parabéns pela formação, porque
seu filho, até a mãe disse, meu filho? O texto do meu filho, não acredito. Então, isso aí, por quê? Vocês têm que também, depois a gente reuniu, sentou numa sala com esses pais, agradecendo e dizendo a eles também que dessem o devido valor aos seus filhos. Porque hoje, como eu falei anteriormente, tudo joga para a escola. O que é para ser valorizado em casa, eles esperam que a escola é quem valoriza. Né? Meu filho, eu sou mãe de coração. Nunca tive, mas Deus me deu a honra de ser mãe. Me deu um presente. Me deu um presente maravilhoso. Eu criei meu sobrinho, Jaime Neto, e ele é jornalista. Quando criança, fazia os textos, e esses textos ele repetia muito. Não é assim. Estela também ajudava, né? Jaime Neto não pode ser assim, chama Neto. Não pode ser assim, Neto, apague. Está repetida palavras. E sempre ele disse, é uma tristeza ter um professor de português dentro de carro. Porque a gente não consegue ser a gente. E daí, graças a Deus, ele hoje escreve muito bem, faz matérias, tem uma profissão, ele é consultor do Sebrae. Inclusive, ele estaria conosco aqui se ele não tivesse compromisso. Ele está com compromisso em Campina Grande, na Feira do Empreendedor, e não posso ir. O compromisso dele vai ser marcado numa data aí. Segura aí, vice Frank. E daí, graças a Deus, né, a gente tem frutos, grandes frutos, ex-alunos que a maior alegria do mundo é você ver. Você é professor, eu sou professora de primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. Aí já tem um ex-aluno que é professor universitário. Isso aí é gratificante demais. Felicidade muito, enorme. Muito demais. Isso é... Vou passar de novo nas redes sociais, mandar alô, porque eu quero daqui a pouquinho dizer o seguinte, o conselho que ela vai dar para os docentes atuais, para os professores e quem quer seguir a carreira de professor, né? Vamos lá, Frank. Vamos lá, Inácio, parei aqui, deixa eu ver. Robinho Souza, mais que uma professora, uma mulher guerreira e batalhadora. Parabéns, tia Maria Helena, pela bela trajetória. Laelso, do Rio de Janeiro. Meu sobrinho, trabalha na TAM, no Rio de Janeiro. Um abraço, Laelso. Laelso esteve esse ano. Tá voando alto, hein? Esteve conosco esse ano, fez uma visita surpresa. Olha. Vou passar um final de semana conosco. Um abraço. Alisson Ramalho, Maria Helena é um exemplo de professora, dedicada, comprometida e humana. Eu sou fã da Lelê. É a Alisson, irmã de Alice Scaranzi, meu amigo, nosso amigo, vizinho. Alisson é uma pessoa a mãe dele é uma pessoa, são pessoas maravilhosas, família muito amiga do meu pai, a família. Somos uma família, né? Graças a Deus. Muito obrigada, Alisson. O Nilson Almeida, eu marquei, foi um bom... Eu não sei se está certo que ele colocou. Eu marquei, foi um bom aluno. Eu acho que ele queria que... Nilson sempre foi um bom aluno. No dia que Nilson não ia para a aula, quando Nilson faltava, a aula era morgada. Sempre foi. Nilson brincalhão, respeitador, gente finíssima. O Felipe Pajaú cumprimenta Tiago Felipe foi meu colega e um grande profissional, tem o meu respeito. Lembro que na primeira OBMEP, parece que ele é a Olimpíada de Matemática. Isso. Tiago e eu, por causa de um ponto, não fomos classificados, enquanto o outro passou só no chute. Aí a Maria Helena disse, vocês aqui, que era para ter mais capacidade. Acredito que sua fala inspirou Tiago a escolher matemática. Com você, Inácio. Beleza, daqui a pouquinho mais mensagem, pessoal. Vamos aproveitar para dizer assim, qual conselho você daria para quem quer seguir na área docente agora, quem quer ser professor? O conselho que eu dou é que se prepare para o que está vindo, porque não é fácil. Não é fácil, né? Mas também não é difícil não, é só querer. Manter o respeito. Primeira coisa que nós temos que ter é impor o respeito em sala de aula. Né, Wanda? O respeito em sala de aula. Se você não se impor,
Aí, mas hoje não é fácil, né? Não é fácil ser professor. Seguir a educação realmente não é fácil, porque tanto na questão financeira quanto na questão sentimental. Os professores hoje vivem doentes. Doentes por não poder ser o que realmente tem que ser. O sistema nos deixa doente. E daí, quem não estiver preparado, não entre não. Porque decepção vem, né? A primeira decepção, quando vem a primeira decepção, a pessoa quer desistir logo. E daí, futuramente, o nosso país vai estar carente de profissionais na área da educação. Nada pode. Só quem pode é o aluno. O professor não pode mais. Tudo é o aluno. E o aluno não sabe nem 1% do direito que ele tem, que o sistema dá a ele. Eles não sabem. O que eles sabem ainda é pouco para o que o sistema está oferecendo. É isso. Para o futuro, a expectativa das escolas, o que é que, assim, na sua visão, você visualiza no futuro as escolas, nessa situação hoje? Minha visão para esse futuro, vou ser bem sincera, é decepcionante. A escola pública, eu sou do público, a escola pública tem muito que oferecer, mas a clientela não quer. É só decepção. Infelizmente, aluno quer ler. Ninguém quer ler mais. Ninguém quer ler. São poucos os que gostam de ler. Aí o Brasil é um país de poucos leitores. Realmente, ninguém quer. Você incentiva, mas são poucos. São poucos. E ainda mais existe a questão financeira, né? Além de estar escasso a questão da leitura, encareceu muito. Livros é caro. Aí tem livros baratos na internet, mas ninguém quer ler. Ninguém quer ler. Aí hoje a maioria o pessoal vai, não, vou pegar em áudio, vou não sei o que, não fica, né? Você vê que a própria Bíblia hoje vem em áudio, como o pessoal não vai mais ler. Não, vou escutar o Cid Moreira, que já vem falado, já vai ali. A gente já fica... Eu sou daquele tempo que ainda tinha como é o marcador de texto, né? A gente achou algo interessante, bota uma fitinha, alguma coisa para marcar. E eu acho que a leitura, como disse a professora aqui, é muito importante, porque assim, você vai aprendendo e é algo que ninguém vai tirar esse aprendizado de você. É algo que vai ficar com você pro resto da vida. Eu acho que tem coisas que eu aprendi há 15, 20 anos atrás que talvez esteja um pouco adormecido. Mas quando você rever ali, aos pouquinhos sua memória vai revivendo e vai trazendo de volta, né? Olha, meu pai era um homem tão sábio, ele lia muito. A gente conviveu com meu pai todos os dias, ele na leitura. Todos os dias. E chegou ao ponto de que minha irmã Estela percebeu que ele não estava mais com interesse pela leitura. E isso foi nos preocupando. Quando procuramos o motivo pelo qual ele não estava mais gostando da leitura, foi quando descobrimos que ele estava com Alzheimer. O Alzheimer estava presente na vida dele. Aí foi assim, chegou e levou. Mas meu pai se incentivava a ler. Meu pai botava meu sobrinho, meu filho de castigo, quando ele... Não foi muito de aprontar, mas tem esses meninos que não gostam. Aprontava alguma coisa, meu pai botava ele de castigo. Qual era o castigo dele? Assistir o Jornal Nacional. Mas não era assistir por assistir. Vai assistir e vai destacar uma matéria, o que foi que lhe chamou a atenção. E daí, hoje, meu filho é um jornalista. Tá, né? Foi um incentivo, né? Incentivo, exato. Mas não era isso que ele queria. Mas sempre, tudo é Deus que nos dá, nos permite, né? E depois que ele chegou na universidade, ele percebeu que realmente se interessou. E daí, cresceu. Criou asas e vai criar mais ainda, né? Se Deus quiser. Frank, tem mais participações, Frank? Tem o Gilberto Baraúna.
Ele colocou, eu digo que é a leitura, né? Que eu tô, Isso. que é a leitura. Eu me lembrei agora do, apresentador da Rádio Integração. Ele, quando fala assim, no nome da pessoa, assim, a Baraúna do miolo roxo, né? Ele sempre fala, né? Quando é uma pessoa forte, uma pessoa de caráter, ele sempre diz. Aproveitar e mandar um abraço para meus irmãos em São Paulo. Fica à vontade. Aderaldo, ele está assistindo lá. Acho que deve ter chegado do trabalho agora há pouco, né? E está assistindo junto com a família. Um abraço para minha cunhada, Célia, a esposa dele, André, o filho, Mariana, Marlene, minha irmã Marlene, a mãe de Jaime Neto, a mãe biológica de Jaime Neto, está assistindo lá de São Paulo também. Vem, é um nome estranho, mas a gente chama carinhosamente Bebeto, nosso irmão mais velho, é José Erisberto Bebeto, a esposa dele dá luz, os filhos, que esse Robinho aqui é filho dele, aí tem Laelson, que chamam com ele Robinho, Laelson, tem Diego, tem Rodrigo, tem 2 Diego na família. Aí mandei um abraço para o outro Diego, que já Bom, falou se falar aqui, um, já assim, já sinto os dois abraçados, né? É. Enfim, mandar um abraço para... tem Marli também, né? Marli que está em Cordeirópolis, junto com meu cunhado José Hildo, sua filha Joyce e Ana Clara. Hoje a gente estava falando da saudade de Ana Clara. Tem minha sobrinha Lígia Regina, que é a filha de Zezé, e meu sobrinho Pedro Laércio. Está na escuta, junto com meu cunhado Pedrinho. Professora Helena, para a gente encerrar, eu quero que a senhora faça o seguinte. Resuma para mim. Fala aí, Frank, logo. Manda um alô logo. Aqui para a gente não ficar devendo. Não entra SPC Felipe não. Rocha, um abraço para a Maria Helena, de Felipe Rocha. Pronto. Felipe Rocha, Felipe foi meu aluno também, gente finíssima, Felipe. Um abraço para você, Felipe. Sinta-se abraçado. E esses dias aí a gente, como aquela velha galinha de capoeira, que um dia você me prometeu, trabalhamos juntos, Foi. me prometeu, trabalha na Guarava, não vai me enganar com a galinha. Quantos anos? Não faz muito tempo não. Não faz muito tempo não. Felipe é uma resenha, Felipe é... Será que ele vai trazer da Guarave um, hein? Não, eu conheço. Ele vai trazer aquela matriz bem grande e dizer, olha como essa tá rápida. Não, eu conheço. Felipe é gente finíssima, Felipe é uma pessoa, o nome do pai dele é Perna Santa. Perna Santa, veja só. Tá. Grande jogador, na época disse que o cara era de brava, até botaram o nome de Perna Santa. Mas Felipe é uma pessoa também que casou novo, casou jovem. Felipe vai estudar, faz a EJA. Graças a Deus conseguiu, terminou e foi até professora dele no ensino médio também. Tá vendo? Foi no fundamental e no médio. médio. Graças a Deus. Isso nos dá é um prazer tão grande, sabe? Quando a gente vê esses alunos assim que desistem, e depois retorna e conclui. É muito gratificante. E ele é uma das pessoas que nos deixa feliz, né? Com a conclusão dos estudos. Graças a Deus. Pelo menos do ensino médio, né? Muito que já bom. abre um caminho para... Você hoje bota um currículo em qualquer empresa, você tem que ter no mínimo ensino médio. E daí o estudo ainda eleva as pessoas, né? Muito importante mesmo. Para resumir, o que é professor para você? Numa palavra, numa frase ou na vida, o que é o professor? Guerreiro. Professor guerreiro. Chegar a se aposentar. Eu tenho 54 anos, me aposentei com 53. 36 de sala de aula. E é uma vida. Quando olho para trás assim, eu digo, sou uma guerreira. Cheguei aqui, onde estou, sou uma guerreira. Porque a gente enfrenta muitos desafios. Desafios que você acha que não vai conseguir. E é guerreiro mesmo. Consegui. É vitorioso. Uma vitória grande. É isso. Professora Helena, deixa o espaço aberto, algo mais que queira acrescentar, fica à vontade. É muito bom essa conversa, porque a gente conhece um pouquinho mais o lado do professor, a gente está no lado do aluno. Então, o lado do professor é muito bom a gente conhecer essa parte humana. Muita gente diz, professor é carrasco, professor é... mas tem essa parte humana que a gente não conhecia, né?
É verdade, eu agradeço o espaço, agradeço a Franklin, a Inácio. Jamais eu imaginaria aqui uma pessoa do Pilões chegar a um podcast de Arara, né? Através da professora Giovana. Já trouxe muitos pilonenses, se Deus quiser virão muito mais, né? E agradeço as pessoas que estiveram conosco até aqui. Através dessa e de outras anteriores, só vai crescer. O podcast de vocês é um podcast que vai longe, um podcast conceituado, que nos deixa totalmente à vontade, sabe? Confesso que eu estava ansiosa. Imagina a responsabilidade minha, né? Como é que eu não estava, né? Não, estava ansiosa. E o que eu deixo é o seguinte, que vamos viver com responsabilidade, né? Essa turminha de hoje não querem ter responsabilidade com nada. Viver com responsabilidade, fazer o que tem que fazer hoje, não deixar para fazer amanhã. O respeito acima de tudo, porque se você tem respeito, o seu caráter vai junto ao respeito. Você não tem respeito, você não tem caráter, né? Respeitar pai e mãe. A partir do momento que você respeita pai e mãe, você tem o respeito das demais pessoas. Se você não respeita seu pai e sua mãe, quem ainda os tem, né? Você consegue chegar onde você quer. Respeita a Deus, primeiramente. Pai, mãe, família. Família é tudo na vida da gente. É a base. É a base de tudo, de tudo, de tudo. Sou uma pessoa muito seletiva. Poucos amigos. Poucos, mas os poucos que eu tenho são grandiosos e valiosos. E isso a gente tem que ter, a gente tem que saber, como é que eu posso dizer, através desse respeito a gente tem que mantê-los, porque amigos é uma raridade, né? Cada pessoa que teme a Deus, que tem respeito aos pais, à sociedade, chega aonde quer chegar, vai longe. E agradeço demais a oportunidade a vocês. A gente é que agradece. E vamos, todas as quintas-feiras, pode contar com minha audiência quando estiver ao meu alcance, né? Porque tem momentos que a gente não está... Já tem outras coisas também, às vezes é programada, né? Isso é verdade, mas se Deus quiser, vocês só têm a crescer também nesse podcast de vocês, porque é um podcast que deixa a gente totalmente à vontade. Uma áurea boa, uma presença, sabe, de Deus aqui. Muito obrigado. No primeiro momento que eu coloquei o pé aqui dentro, eu senti aquela coisa com leveza. E isso é muito gratificante. Muitíssimo obrigado. Gratidão por esse momento. A gente é que agradece. Eu fico feliz quando a gente recebe sempre uma pessoa aqui, um convidado, que se sente sossegado para conversar com a gente, sente paz, porque é isso que a gente quer passar. A gente, na ideia do podcast, foi justamente isso, a gente conhecer um pouquinho mais das pessoas, mostrar o trabalho do pessoal, mostrar as profissões para que o pessoal conheça e, através do seu diálogo, da sua conversa e do seu exemplo, incentivar outras pessoas também a seguir o caminho certo, que é isso que a gente vem para o mundo. Se não for para a gente fazer o bem, que adianta também vir dele. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Agradecer demais a professora Wanda, porque através do podcast a gente ganhou uma amiga enorme, né? Que a gente... Foi um presentão de Deus que a gente ganhou, né? Justamente porque, através da professora Wanda, veio a professora Helena, já trouxe agora mais duas convidadas também. Então, quer dizer, cada vez vai crescendo o leque. Abraçar também meu amigo Vem, que é um parceiraço. Obrigado, Vem, também. Sempre alguma dúvida, é o cabo que eu mais aperreio para tirar alguma dúvida também, meu amigo Vem. Então, assim, são pessoas maravilhosas. E aos poucos, a gente está criando uma afinidade tão grande com a população pilonense, com o pessoal, porque assim, a gente conversa, o pessoal conhece. Às vezes você chega, eu estava um dia desse encerraria no jogo, eu me lá, rapaz, é tudo podcast, né, que faz lá. Quer dizer assim, isso traz uma gratificação para a gente, porque assim, tem pessoas que vão acompanhando que a gente não conhece. Quem está em casa nesse momento, todos. Mas ele abre o coração e a casa para receber a gente e poder assistir. E através, justamente, de pessoas como você, que faz esse programa crescer enorme, com o seu exemplo, com o seu trabalho e a dedicação que você teve, que grandes pessoas hoje aí estão
com uma formação enorme, pode chegar lá no topo, mas reconhece aquele primeiro, vamos dizer assim, o primeiro A que foi ensinado. Então é muito importante isso. Então, parabéns, que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas e que a professora Wanda continue trazendo mais gente. Tem muita gente boa escondida lá em Pilões, viu? Sim, deixa eu quebrar o protocolo. Não, pode ficar. Eu recebi uma mensagem agora que tem uma conterrânea nossa assistindo, de Bananeiras, Nayara Brasil, Estela, está me assistindo. Muito obrigada, Nayara. A gente tem um carinho muito grande por você. Muitíssimo obrigada. É uma pessoa pilonense de Pau d'Arco. Tá vendo? Muito obrigada pela audiência, né? E, no mais, Deus abençoe, né? A nós todos, que possa seguir isso em outras vezes, né? Acho que ficou algumas coisinhas aí que podia soltar mais, né? Depois. Quem sabe? A princípio, a priori, a gente fica um pouco, né? É a primeira vez. Tem minha prima também, uma prima em São Paulo, que está nos assistindo, é Glória, daqui de Solânia. Pertinho, né? Tem familiares aqui em Cacerengue, Solânia, Pilões, Serraria, tudo é família, né? Arara, tudo é família. Tudo. E tá assistindo, chegou cansada do trabalho, mas ligadinha. A família tá fora, todo mundo é assistindo. Muito obrigado pela audiência. E com certeza os meninos também agradecem a audiência de todos, né? Muito, muito mesmo. Muito obrigado, gente. Cada um participou. Tem só um recadinho pra gente não deixar, Frank. Sem deixar o alô do pessoal, vamos lá. Tem a Maria das Dores, colocou: quem não respeita pai e mãe, não respeita mais ninguém. Falou. Realmente. Dito, falar de ponto final assinado. Isso. Gente, eu quero agradecer demais a professora Helena, a todos que participaram, através da professora Wanda, trazendo sempre convidados especiais. Lembrando, as pessoas de Pilões que queiram participar com a gente também, entre em contato com a professora Wanda. Não cobramos nada, tá certo? Não tem taxa nenhuma, tá certo? Mas se quiser deixar lá uma professora Wanda, né? Um aguardentezinho, uma caixinha, né? Só lembrando que quinta-feira tem podcast normal. Normal, né? Só o de setembro que vai ter uma mudança por causa da festa. Vai ser dia 2 em vez de ser dia 4, mas o restante tudo... A inauguração do Leal Supermercado, né? Leal Supermercado. Será que ele vai preparar? No dia 3 ele vai preparar aquela picanha para nós ir lá? Eita, pai. Dia 3 é a inauguração do Leal Supermercado. Vocês estão convidados. Muito obrigada pelo convite. Marília vai viajar para o Rio de Janeiro. Marília tem duas residências, Pilões e Carioca. Vai gastar os dólares, né, que estão guardados, né, da aposentadoria. Chegou recentemente, já está de volta. Rapaz. Família toda lá. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos mesmo de coração. Que Deus possa guiar o caminho de vocês no retorno a Pilões. Muito obrigado. Grande abraço. Aliás, parabéns para Pilões. Esteve aniversariando uma belíssima festa, né? Cidade linda, maravilhosa. E eu só fui uma vez lá, Frank, conhecer ali essa escada. Passei na frente, mas ainda vou subir essa escadaria ali, viu? Acho que eu consigo ainda. Eu não sei quantos degraus são ali, mas eu acho que... 48. Mas eu acho que eu consigo. Devagarzinho eu vou subindo. Mas é um local bonito. Eu passei, inclusive, minha amiga Dailton, a gente foi para lá e passamos na frente. Local muito bonito. Eu acho que um dos locais mais bonitos que eu já vi. E, mais uma vez, parabéns, Pilões. Parabéns aos pilonenses, que com certeza tem muito a contribuir com a nossa região. E a gente só tem que agradecer vocês estando participando com a gente, porque a gente consegue expandir o nosso leque de pessoas que vêm trazer informações boas, coisas boas para enriquecer o nosso podcast. Gente, muito obrigado, Frank, mais uma vez. Muito obrigado. E a você que está em casa, se você assistiu, gostou, deixa o like, clica, se inscreve e compartilha, tá certo? Quinta-feira, se Deus não me chamar antes, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem sozinho. Eu venho não, viu? Tchau, grande abraço.